posso dizer para vocês com toda certeza, com toda a clareza do mundo, que eu ando sendo muito abençoado em minhas últimas leituras. Nesses últimos tempos eu tenho tido contato com livros maravilhosos e cada um mais maravilhoso que o outro. E esse livro aqui não ficou atrás. Assim, eu tô verdadeiramente encantado. Que bom. Geralmente eu pego livros bons. É raro eu não pegar um livro que não seja bom, de pegar um livro realmente ruim. Isso é uma raridade para mim. Mas eu diria que nesses últimos tempos os livros não têm sido apenas bons, eles têm sido excelentes. Aquela coisa ali bem imponente. Eu diria até que faltam palavras adequadas para explicar, ou melhor, qualificar como os livros têm feito bem. E esse aqui foi um desses exemplos que eu fico pensando quais adjetivos eu poderei dar para falar dele. Eu vou dizer bom, excelente, mas sabe a impressão que eu tenho? É pouco. Porque o livro merece muito mais. Praticamente é uma coisa indizível, uma coisa inexplicável. E não me venham com aquela teoria de dizer que, se você não consegue explicar, é porque você não entendeu. Já ouviram falar dessa teoria? Eu penso o seguinte, como eu já estudei outras línguas, e às vezes a gente percebe na tradução que determinadas palavras que existem em português não existem em espanhol, ou não existem em francês, e que palavras que são utilizadas no francês, no grego, não existem no português ou no inglês, sabe? Você vai percebendo que, se elas não existem e todas as palavras remetem a um significado, é evidente que sempre vai ter uma experiência na sua vida que a sua língua ou outra língua não vai poder explicar. Isso é óbvio. E eu tenho para mim que se a gente juntasse todas as línguas do mundo e se a gente conseguisse aprender todas e fosse tentar explicar todos os acontecimentos que envolvem as nossas questões, ainda ficariam faltando palavras. Eu acho que as pessoas não se deram conta disso, mas não existem palavras para explicar tudo. Então, não é uma coisa assim, é porque você não entendeu. É porque realmente não vai encontrar a palavra adequada, a palavra mais propícia. Sempre vai ficar uma distância entre a palavra e o seu real significado. Mas depois dessa explicação a respeito da palavra, eu quero dizer o seguinte a respeito desse livro. Sabe, quando eu pego um livro, eu tenho a seguinte sensação. Esse livro chegou na hora certa, ou esse livro tanto faz. Esse aqui foi o primeiro livro que chegou às minhas mãos e me veio o seguinte pensamento. Essa obra deveria ter chegado ao meu encontro bem antes. Infelizmente ela não existia, eu não conhecia o autor, mas eu creio que No Meio do Mundo, de André Condo, é um livro que deveria ter chegado em minhas mãos em minha adolescência. Evidentemente, por ser um livro profundo e bota profundo nisso, eu não iria entender todas as questões aqui propostas, eu não conseguiria absorver muitas coisas que estão entre as entrelinhas, eu não teria bagagem cultural para refletir as questões que essa obra suscita em nós. Talvez eu também não encontrasse tantas questões como eu encontrei agora. Eu sei que eu estaria um pouco mais imaturo para ler essa obra, mas eu penso que esse é o tipo de livro que deve nos acompanhar em todas as fases da vida. Começando pela adolescência, para criança eu acho que ainda está um pouquinho forte, mas começando pela adolescência, você já vai ter um contato. Depois esse livro, ele não pode ser esquecido, ele tem que ser relido em outra fase. Depois você vai lendo, relendo, ou seja, é uma obra para acompanhar você
ao longo da sua trajetória vivencial. Eu tenho certeza disso. E eu penso que se talvez esse livro tivesse chegado em minhas mãos quando eu era adolescente, muitas coisas que eu fiz da minha vida eu teria feito diferente hoje. Bem, a coisa já está feita, eu já vivi minha infância, minha adolescência, a minha juventude. O tempo está passando, mas eu penso que eu vou adotar esse livro agora para a vida inteira. E eu tenho certeza, surgiram algumas questões aqui. Quando eu for reler, vão surgir novas questões, novas reflexões. É um livro daqueles que a gente pode dizer praticamente uma pessoa viva. É como se alguém estivesse conversando com você mesmo. Mas o que tem esse livro assim de tão especial para eu poder estar afirmando isso? Aqui nessa obra, nós vamos encontrar as histórias de Teru e Kazu, que são irmãos gêmeos que fazem viagens pelo mundo. Para mim, na minha concepção, essas viagens pelo mundo, elas representam as viagens que nós podemos fazer ao nosso interior. Por mais que os ambientes suscitem assim uma admiração pelo mundo afora, porque a gente vê belezas, assim, coisas incríveis, eu penso que profundamente essas belezas, elas, tipo, bate um reflexo, esse reflexo volta pra gente, volta um brilho, e essas coisas vão falando ao nosso coração. Eu poderia dizer que praticamente no meio do mundo é uma terapia aí que vai trabalhar os seus sentimentos, que vai trabalhar a maneira que você conduz a sua razão, que te leva a pensar: o que eu tô fazendo aqui da minha vida? E o que eu poderia ter feito? E o que eu vou fazer? É incrível. Os personagens Teru e Kazu também é perceptível que eles representam assim os maiores conflitos que estão na nossa interioridade, que pode ser resumido em dois conflitos básicos: o conflito entre fé e razão. Teru é a fé. Ele é aquele nosso lado que a gente se joga, que a gente acredita, que a gente vê positividade, que a gente acha que tudo vai dar certo. É um lado assim mais calmo, eu diria assim, mais poético. Já o Kazu é aquele nosso lado mais racional, mais pé no chão, que quer respostas assim visíveis. É o lado meio que trabalha mais com as dúvidas, etc. Geralmente nós temos uma tendência a valorizar o lado da fé, né? Olha, a pessoa tem fé, ela acredita, ela se joga, ela é imponente. Mas o que seria de nós se não tivéssemos esse lado também razão? Se bem que também existe um grupo que acha que essa coisa da fé é bobagem e que a gente precisa desse negócio. Olha, tudo tem que ser ali falado, mencionado, declarado, entendido, assimilado perfeitamente. E se a gente não entender, a gente tem que ficar parado esperando uma resposta concreta. Enquanto não tiver essa resposta, fica ali na sua. Não queira dar grandes voos. É meio que um lado racional que serve como freio. Eu diria que na nossa vida nós temos que ter esses dois lados e não podemos ficar dizendo é melhor ser uma pessoa de fé e é melhor ser uma pessoa racional. Tem que trabalhar essas duas perspectivas. E o livro, por meio das viagens do Teru e Kazu, nos faz realmente perceber que o quanto isso é importante. E também não é aquela coisa que nos pregam:
Tem que equilibrar, né? Você tem que equilibrar a sua fé e a sua razão. Não pode ser muita fé, não pode ser muita razão. Eu creio que tudo na vida tem um contexto, tem o seu momento. Então, eu poderia dizer que alguns momentos nós temos que ter assim nosso lado mais teru, de se jogar, de se lançar, de não ficar pensando muito, de acreditar que tudo vai dar certo. Em outros momentos, não, você já tem que meio que, pô, é isso mesmo? Será que vai dar certo? Você tem que segurar. Não é sempre equilíbrio. E tem os momentos que é claro que você tem que equilibrar. Mas como é que a gente vai saber em qual momento a gente tem que ser mais teru, mais kazu e quando a gente tem que equilibrar? Isso a gente não pode simplesmente acreditar que vai encontrar uma fórmula pronta. Isso a gente vai descobrindo conforme a nossa vida desenrola. E é claro que a gente nunca descobre totalmente. Sempre vai ter aquela coisa da tentativa e erro. E os terus e os kazus vão nos acompanhando ao longo das nossas trajetórias. Todas essas reflexões aqui que eu tô falando, elas vêm por meio de pensamentos religiosos e filosófico. Aqui tem muita filosofia, aqui tem muita teologia. Aliás, eu posso dizer que tem sociologia, antropologia, tem todas aquelas ciências que envolvem a vida humana, mas assim, a mais marcante por conta de termos o tal Teru e Kazu na nossa vida é o que acontece mais. Aliás, o próprio autor ele diz que esse livro aqui, essas viagens, foram viagens que ele fez e que esse livro na realidade é autobiográfico. Porém, é uma autobiografia contada de maneira diferente. Simplesmente ele pegou a sua pessoa, a sua personalidade e dividiu entre o Teru e o Kazu. Isso ele vai falar no epílogo que está aqui nesse livro. Mas, assim, como a gente compartilha de humanidade, eu poderia dizer que o Teru e o Kazu não é a exclusividade dele. Tanto é que eu já comecei essa resenha logo do início falando, eu tenho o meu lado Teru, meu Kazu. Eu já me apropriei disso porque faz parte da vida, faz parte da nossa essência humana. É impossível a gente não ter um Terukazu. É claro que também existem pessoas que, por conta de experiências diferentes, elas vão ter um Kazu um tanto adormecido, e eu não sei se isso é legal, adormecer a razão. Outras vai ter o seu Teru ali praticamente morto. Mas são contextos, são vidas, são experiências que estão ali para serem questionadas, mas não questionadas exatamente no sentido de mudar, mas questionadas no sentido: o que, que eu estou fazendo na minha vida? Em que sentido eu posso me aperfeiçoar? Portanto, eu diria que, olha, esse livro é uma coisa que você, eu, todos nós temos que ler. E volta a frisar, ler ao longo da vida. Então, se você, assim, mais jovem que eu diria, aproveita e já começa agora, meu irmão e minha irmã. Começa a ler as viagens aqui do Teru e Kazu no meio do mundo, porque você vai aproveitar. Eu lamento muito que eu não tenha tido esse contato anteriormente. E também eu posso dizer o seguinte: apesar de ter aproveitado muito essa leitura, de ter reconhecido os benefícios na minha vida, eu ainda li errado. E isso não é, assim, defeito do livro, é defeito meu. Eu tô me dizendo que eu li errado. Li errado por conta do contexto da minha vida. Pessoas que, como eu, têm um canal literário, um perfil no Instagram, infelizmente a gente tem uma necessidade de estar produzindo conteúdo literário para o canal. E eu não vou dizer que tem um, não vou pregar que um canal literário e um perfil seja algo negativo. Não é isso que eu quero dizer. Porque
o canal e o perfil literário nos dá contatos com vários livros, nos dá um contato maior com a literatura. Mas por outro lado, essa coisa de estar sempre alimentando faz com que a gente tenha que ler um pouco mais rápido os livros. E aí é nesse sentido que eu estou dizendo que eu li errado, porque esse é um livro que você deveria simplesmente largar tudo, estar com a cabeça livre, tipo, fazer uma pausa na sua vida, entrar em um verdadeiro retiro espiritual, pegar, ler e aí digerir devagar. Eu confesso que eu tive que digerir muito rápido. Se vocês estão me acompanhando, devem ter percebido que eu comecei assim praticamente ontem. E foi assim, ó, lendo. E algumas questões eu sinto que eu tenho que trabalhar. Por quê? Ele é um livro que trabalha com o não escrito. Com os questionamentos que eu já falei. Você chega a estar lendo, você entende o que está escrito no livro, mas ele te suscita outras questões e você tem que pensar. Especialmente aquilo que eu já mencionei. O que eu estou fazendo da minha vida? E isso não é um pensamento que tem que ser rápido. Ó, o que eu estou fazendo na minha vida? Ah, você tem que fazer isso. Talvez em alguns contextos sim, né? Talvez o lado Teru diga assim, vai lá e se joga mesmo. Mas eu diria que praticamente para esse livro, para a leitura desse livro tem que predominar dentro do processo o seu lado Kazu, mais calmo, mais racional, para depois você na ação jogar ali um teruzão aí e bola para frente, vamos caminhar. Não sei se eu consegui ser claro aqui na minha exposição. Espero que sim. Mas para ajudar vocês, eu vou deixar também na descrição desse vídeo a minha resenha escrita para que vocês leiam. Eu fiz uma resenha para o Instagram, que está mais compacta, porque infelizmente o Instagram ele tem um número de caracteres reduzidos, mas eu fiz uma resenha um pouquinho mais elaboradinha para dois sites, eu publiquei igual, que são o site do Scooby e do Publisco. Então você pode escolher em qual você quer ler, qual que você acha mais agradável visualmente. A resenha do Publisco e do Scooby estão iguais, mas ela está um pouquinho mais trabalhada, mais explicada aí. O que eu quero dizer com essa coisa do Teru e Kazu? E vou dizer uma coisa, existe algo que eu não vou comentar nesse vídeo, que é um aprendizado assim fundamental. Esse livro me trouxe uma lição assim que eu julgo assim a mais importante de todas, que é aquela que eu tenho que carregar, que eu tenho que estar constantemente lembrando, mas eu não vou dizer aqui, eu vou deixar para que vocês leiam lá e vocês descubram. E eu tenho certeza que essa lição que eu aprendi é uma lição que serve para todo ser humano. Eu acho que vai ser difícil encontrar alguém que não precise dessa lição. Talvez eu tenha dado pequenas pinceladas nessa lição aqui nessa resenha em vídeo, mas assim, de maneira declarada, você só vai encontrar essa maneira declarada, explicada nessa resenha escrita, então vale a pena. E aliás, eu também quero dizer o seguinte, vocês que estão me acompanhando aqui no canal Filósofo dos Livros e me acompanhando no Instagram, vocês vão ter uma experiência mais completa se estiverem em contato comigo nas redes sociais. Por mais que eu esteja falando do mesmo assunto, que são as resenhas de livros, sempre num determinado contexto, numa determinada plataforma, existe um conteúdo diferente, uma informaçãozinha um pouquinho mais elaborada, ou uma informaçãozinha exclusiva daquele cantinho. Então é bom você ter essa perspectiva. E também a maneira de contar. Às vezes o modo que você fala não é tão claro como o modo que você escreve e vice-versa. Essas coisas acontecem. Eu creio que existem mensagens que são melhor explicadas, ó, na fala
outras são na escrita, e existem mensagens que nem precisam de palavras, elas são reveladas apenas no olhar. Portanto, também eu diria para você que tem essa mania de pegar um vídeo, aí você deixa lá o vídeo rolando e fica só escutando. Procura de vez em quando sentar numa cadeira e olhar para o rostinho da pessoa que está falando, porque existem mensagens não verbais, mensagens que são dadas através do olhar que você está perdendo. Tudo é comunicação, e a comunicação ela utiliza assim de várias ferramentas: a palavra falada, a palavra escrita, um olhar, um gesto, um desenho, etc. Até vocês devem perceber, durante o meu vídeo aparecem uns bonequinhos, eles têm muito a dizer. Eu não jogo esses bonequinhos aleatoriamente. Isso faz parte da comunicação. Comunicação é poderosa, embora ela não consiga expressar tudo que nós sentimos aqui, ó, no coração e na razão. E aí, gente, ficou alguma pergunta? Se vocês tiverem algum questionamento, pode aí colocar na descrição do vídeo que eu terei o maior prazer de responder. Se vocês também não tiverem um questionamento, mas tiverem alguma informação que complementa essa coisa de ter o seu lado Teru e Kazu, coloca aí pra gente. Vamos compartilhar. Vamos fazer com que esse espaço dos comentários nos una e nos faça uma grande família literária, na qual nós possamos trocar ideias e realmente desenvolver a nossa intelectualidade, o nosso lado emocional, enfim, que essas conversas nos façam nos desenvolver de maneira completa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui! Ó, não fui nada. E aí, conta pra mim, presta atenção nessa pergunta. Como é que você tá vivendo aí o seu lado Teru, lado da fé, e o seu lado Kazu, mais racional? Qual deles tem predominado? Você concorda comigo que existem situações em que não deve haver o equilíbrio, mas que às vezes a gente tem que viver o lado Teru e outras vezes o lado mais Kazu? Quem responder eu vou saber que ficou comigo até o final desse vídeo. Que não foi aquela pessoa que simplesmente chegou, começou o vídeo, ó, fugiu. Então, muito obrigado a todos que ficaram aqui comigo até esse momento. Minha eterna gratidão. O meu lado Teru e o meu lado Kazu agradecem. Tchau.